a presença de Deus. Então, na condição de homem de Deus, na condição de um homem comum, ele viu que estava longe de Deus e longe da aliança com Josafá. Então ele lamenta, ele se aborrece, ele se entristece. E numa conta de 1 a 100, diante de Deus ele está reprovado. Ele entra dentro da sua casa e começa uma lamúria, uma lamentação, dizendo que será derrotado. E ele passa a pegar um lápis e escreve uma carta para que o seu carteiro responda ao rei Ben-Hadad. Não é uma carta de vitória, irmão. É uma carta humilhante. Ele vai se entregar. Ele está se rebaixando no momento que não era para se rebaixar. E ele escreveu das seguintes maneiras: assim diz eu, rei Acabe, a minha prata é tua, o teu ouro também é teu, as minhas mulheres eu entregarei nas tuas mãos, e os melhores dos meus filhos também entregarei nas tuas mãos. A diretoria de Israel se reuniu. Os homens que faziam parte da corte comum de Israel resolveu colocar Acabe sobre uma mesa e começar um diálogo. E um dos anciãos de Israel, não se sabe quem, mas era um homem experiente de guerra. Ele disse para Acabe: você não pode se entregar ao inimigo. Não é porque o inimigo está te ameaçando, mandou uma carta que está aí falando tantas palavras que te machucou, que você é obrigado a se entregar na mão dele. Somos Israel, somos o eleito do Senhor, um povo separado por Deus, e não fomos chamados para se entregar ou para se render. Não é como você está imaginando. Mas Acabe fez uma conta. Acabe começa um diálogo, e é um diálogo de perda. Ele disse: eu não tenho homem suficiente para guerrear contra o rei Ben-Hadad. Comparando eu e Ben-Hadad, ele vai ganhar de 1000 a 0 contra mim. Ele tem 32 reis que estão a favor dele. Segundo, ele tem homens de guerra, milhares de homens, que a Síria vai entrar dentro de Samaria e de uma só vez vai riscar o nosso nome da história. Terceiro, eu não tenho valorosos que entrem na frente da batalha e diga que suas mãos estão comigo, seremos derrotados. Acabou nossa história, acabou a glória da nossa vida. Não temos como lutar contra o grande exército da Síria. E quando ele se desespera, um dos homens de Israel pegou na mão dele e disse: você não pode retroceder. O povo está sendo humilhado, o povo está esperando uma decisão sua. Deus lhe colocou na frente deste povo como líder. Se você volta, o povo volta. Se você para, o povo para. Se você levanta a mão, o povo vai levantar a mão. Se você disser que vai morrer pelo povo, o povo vai morrer por você. Agora, se você se tranca, ninguém sairá da sua casa. A batalha, escreve ao rei da Síria e diga para ele: não se glorie aquele que se cinge, nem se glorie aquele porque ganhou a vitória, vai tirar sua roupa de Israel. Fala para ele que Israel não vai se entregar. Avisa para ele que a prata não é dele, que o ouro não é dele. Diz a ele que tuas mulheres de Israel também não é dele. Fala para ele que os teus filhos também não é dele. Israel tem dono, Israel tem Deus do seu lado, Israel tem um Senhor que há de pelejar por vós. Então Acabe resolve escrever aquela carta. E quando ele lança a carta diante dos olhos do rei Ben-Hadad, o rei Ben-Hadad lê a carta e se sente completamente ferido. Naquele momento reuniu todos os seus exércitos, e na noite passada ele decreta que não deixa escapar ninguém da casa de Israel. Senhoras e senhores, acontece o inesperável. A Bíblia diz que o rei Ben-Hadad preparou todas as suas guarnições e resolve preparar o dia seguinte para descer em Samaria. Mas o rei Ben-Hadad estava tão se sentindo seguro, ele já tinha batido no peito e considerado que a vitória era dele. Ele subestimou a pequenez de Israel. Israel só tinha 7.000 homens de guerra, 232 príncipes para a batalha. Com mais Acabe, daria 7.233. O rei Ben-Hadad tinha mais de 170.000 homens de batalha. Ao total, polivalentes, davam 100.000 homens. Então o rei Ben-Hadad montou no seu trono de glória, de conquista, e ele resolveu no dia dar uma bebida de almizarra a todos. Todos beberam vinho no dia, todos sorriram no mesmo dia, todos comeram pão. E a Bíblia diz que naquele dia o Senhor chamou Acabe, e ele perguntou para Deus por onde começaria a guerra. Foi aonde um profeta sem nome aparece e diz para Acabe que não deve se entregar ao rei Ben-Hadad, pois aquela grande nação que te afronta, o Senhor há de entregar nas tuas mãos. Então Acabe toma um suspiro e ele diz ao Senhor: mas quem é que vai começar a guerra?
quem pode combater contra o rei da Síria? O Senhor disse: reúne os 200 homens da província. Aí ele pega 232 jovens. Aí Acabe diz ao Senhor: não tem um homem de guerra a não ser 7.000. É só isso que eu tenho. O Senhor disse para ele: então pegue esses 7.000 e coloque do seu lado. Ele disse: mas quem é que vai tomar a frente da guerra? O Senhor disse: a guerra vai começar por você. Então ele se prepara. E quando ele se prepara para pelejar contra o exército da Síria, diz a Bíblia que o Senhor faz uma surpresa. Senaqueribe, ou seja, Beni-Hadad, já estava galgando-se da sua glória e da sua vitória. Acabe desceu para a guerra com poucos homens de batalha. E diz a Bíblia que foram pegos de surpresa todos os homens do rei Beni-Hadad, assim como ele também foi pego de surpresa. E naquele dia o exército pequeno de Israel venceu a guerra. Agora escute, senhores, o rei Beni-Hadad voltou para o seu palácio, quando um dos seus filhos lhe disseram que só perderam a guerra porque o Deus de Israel é Deus de monte e não sabe guerrear no vale. A guerra foi trazida para as montanhas, as artimanhas, a arquitetura de guerra do Senhor prevaleceu. Então Deus disse para Acabe: daqui a um ano o rei Beni-Hadad voltará a me desafiar. Ele está dizendo na sua casa, no seu quarto, ele está dizendo na sua sala que eu, Senhor Jeová, só sei guerrear do monte, e que se for no vale ele vai me derrotar. Como Deus não pede emprestado a ninguém, nem aceita desafio e venha recuar, o Senhor prepara Israel com 7.000 homens. Diz a Bíblia que no final seguinte do próximo ano, a batalha foi levada para o vale, mas para a glória do Senhor, para a honra do nome do Senhor Jeová. A vitória do vale foi maior do que a vitória do monte. Eu quero profetizar no início dessa mensagem para você: o que Deus está preparando na sua vida, levante a mão direita para o céu, para o céu. O que Deus está preparando para a sua vida é muito maior do que o que você imagina. A segunda vitória virar na sua vida será bem maior do que a primeira. Pegue na mão do seu irmão e diga: receba esta palavra profética. É o que Deus está preparando para a sua vida. Agora veja os senhores. Diz a Bíblia que naquele dia, quando o rei Beni-Hadad foi derrotado pela segunda vez, era necessário que Acabe destruísse o rei Beni-Hadad. A ordem de Deus foi que Acabe matasse o rei Beni-Hadad. O que Deus queria era que destruísse o mal pela raiz. Deixar um oponente inimigo vivo é procurar derrota para a sua própria vida. Então a artimanha de Beni-Hadad foi fazer uma aliança com Acabe. E Acabe resolveu abrir aliança com o rei Beni-Hadad. Diz a Bíblia que um homem de Deus